Minha nora quebrou todos os meus presentes de aniversário enquanto a família ria. Então, meu marido tirou a aliança de casamento e disse 4 palavras que mudaram nossa família para sempre. Sabe aquele momento em que você percebe que sua vida nunca mais será a mesma? Que tudo o que você acreditou por décadas desmorona em segundos? Eu vivi esse momento aos 68 anos, na minha própria sala, cercada pela minha própria família. Era meu aniversário. A mesa ainda tinha restos do brigadeiro que eu mesma fiz de madrugada, porque sempre fui assim. Mesmo quando ninguém pedia, eu preparava tudo com carinho. As velas cor-de-rosa que minha neta Isadora escolheu ainda fumegavam no bolo pela metade. O cheiro de canela do quentão que Paulo preparou ainda perfumava o ar. Tudo parecia perfeito. Tudo era mentira. Vitória, minha nora, estava parada no meio da sala. Os olhos dela brilhavam com algo que eu já não conseguia mais ignorar. Não era raiva, era prazer. Prazer puro. Nas mãos dela, a caixa de música que minha mãe me deu antes de morrer. Aquela caixinha de madeira entalhada que tocava Asa Branca toda vez que você abria a tampa. Minha mãe segurou essa caixa nos últimos dias de vida e me disse: Miriam, quando você ouvir essa música, lembra que eu tô sempre com você. Vitória ergueu a caixa bem alto, sorriu e jogou no chão de porcelanato com toda a força que tinha. O barulho foi seco, final. Pedaços de madeira voaram para todos os lados. A melodia morreu num ranger metálico horrível. Senti meu peito apertar como se alguém tivesse enfiado uma faca entre minhas costelas. Ops, ela disse, cobrindo a boca com a mão, mas os olhos dela dançavam de alegria. Foi mal, sogra. Essas coisas antigas são tão frágeis, né? Olhei ao redor. Meu filho Bernardo estava sentado no sofá, olhos fixos no celular. Não se mexeu. Minha neta Isadora tinha o telefone levantado, filmando. Filmando. A sogra de Vitória, Dona Odete, bebericava vinho tinto e soltou uma risadinha baixa, como se tivesse visto uma pegadinha engraçada. Se você já passou por uma situação em que sua própria família te desrespeitou, inscreva-se no canal. Aqui compartilhamos histórias reais de superação e dignidade. Meu corpo estava congelado, mas minha mente gritava. Eu queria gritar também, mas nada saía. Vitória não tinha terminado. Ela caminhou até a mesinha lateral onde estavam os outros presentes que Paulo me deu pela manhã. O broche de safira que foi da minha avó. A única joia de verdade que nossa família teve. Ela pegou o broche, analisou contra a luz como se fosse lixo e jogou contra a parede. Ouvi o barulho do metal batendo, a pedrinha azul rolando para debaixo do rack. Esses troços não valem nada mesmo, ela comentou, casual, como quem fala do tempo. Depois foi o álbum de fotografias. Aquele que eu bordei à mão ao longo de 3 meses, cada ponto feito enquanto Paulo trabalhava de madrugada, como vigilante para pagar o tratamento da minha pneumonia. Dentro dele, fotos do nosso casamento, do nascimento de Bernardo, das primeiras palavras de Isadora. 45 anos de memória. Vitória rasgou a capa. Simplesmente rasgou. As fotos caíram feito folhas mortas. Foi quando eu finalmente consegui me mexer. Dei um passo à frente, mas minha voz saiu fraca, quase um sussurro. Para, por favor. Para o quê, sogra? Vitória virou para mim e o sorriso dela era uma lâmina. A senhora não percebeu ainda? Ninguém aqui liga para essas tranqueiras velhas. Ninguém liga para a senhora. Silêncio. Ninguém me defendeu. Bernardo continuou olhando para o celular. Isadora abaixou o telefone, mas não falou nada. Odete encheu o copo de vinho novamente. E então, algo aconteceu que eu nunca imaginei que veria na vida. Paulo, meu marido de 45 anos, o homem que segurou minha mão quando enterramos nosso segundo filho natimorto, que me carregou no colo quando quebrei o tornozelo descendo da escada, que nunca, em quase meio século, tirou a aliança de ouro do dedo. Ele se levantou devagar, muito devagar.
Os olhos dele estavam vermelhos, mas secos. Não era tristeza, era outra coisa, algo que eu nunca tinha visto nele. Determinação. Raiva contida. Decepção profunda. Paulo caminhou até a mesa de centro. Tirou a aliança do dedo, aquele anel simples que compramos com o primeiro salário dele, há 45 anos, e colocou na mesa de vidro. O som do metal batendo no vidro ecoou pela sala inteira. Então ele olhou para Bernardo, para Vitória, para Odete, para Isadora, e disse 4 palavras que racharam minha família ao meio. Chega, acabou, não mais. A sala congelou. Vitória abriu a boca, mas nenhum som saiu. Bernardo finalmente largou o celular, o rosto branco feito papel. Até Odete parou com o copo no ar. Eu não sabia se ria ou chorava. Não sabia se aquilo era o fim de tudo ou o começo de algo que eu deveria ter feito há muito tempo. Mas naquele momento, enquanto olhava para a aliança de Paulo abandonada na mesa, para os destroços dos meus presentes espalhados pelo chão, para o sorriso congelado no rosto de Vitória, eu entendi que tinha perdido muito mais do que objetos, tinha perdido meu lugar na minha própria família. E o pior, eu deixei isso acontecer. Mas essa não é a história de como eu perdi minha dignidade. É a história de como eu a recuperei. E de como minha nora descobriu que mexer com a mulher errada tem um preço alto. Só que para entender como chegamos até aquele aniversário maldito, eu preciso te contar algo que comecei a ignorar há 3 anos. Sinais que eu escolhi não ver. Palavras que eu fingi não ouvir. Porque Vitória não se tornou um monstro da noite para o dia. Ela foi construindo esse reinado de terror tijolo por tijolo. E eu, ingênua, abria a porta e entregava a massa. 3 anos antes daquele aniversário maldito, eu estava na cozinha preparando carne de panela. Aquela que demora horas no fogo baixo até a carne desmanchar só de olhar. Era domingo, 2 da tarde, e o cheiro de alho e louro tomava conta da casa inteira. Foi quando Bernardo chegou. Ele tinha 39 anos, estava solteiro há 2 depois de um namoro que terminou mal, e eu já tinha feito as pazes com a ideia de que talvez ele não casasse nunca. Não me importava. Meu filho era minha companhia nos domingos, meu parceiro de filme na sexta à noite, meu ajudante quando a torneira entupia. Mas naquele domingo, ele não veio sozinho. Mãe, pai, quero apresentar alguém, ele disse, e o sorriso dele era tão largo que iluminava o corredor. Vitória entrou atrás dele, vestido verde militar, salto médio, cabelo preso num rabo de cavalo impecável. Bonita, muito bonita. 32 anos, olhos castanhos grandes, sorriso branquíssimo. Estendia a mão com uma elegância estudada, dessas que a gente vê em revista. Senhora Miriam, que prazer finalmente conhecer a mãe do B, ela disse, e a voz era doce feito mel. Ele fala da senhora o tempo todo. Trouxe um presentinho. Ela me entregou uma caixa embrulhada em papel de seda. Dentro, um jogo de xícaras de porcelana. Caras, do tipo que eu nunca compraria porque tinha medo de quebrar. Você não precisava, eu disse, mas no fundo fiquei lisonjeada. Que nora traz presente no primeiro encontro? Imagina, a senhora merece coisa boa, Vitória respondeu, e então fez algo que me desarmou completamente. Ela entrou na cozinha, pegou o avental que estava pendurado na cadeira e perguntou: Posso ajudar? Adoro cozinhar. Paulo me olhou e ergueu as sobrancelhas impressionado. Bernardo parecia que ia explodir de orgulho. Durante todo o almoço, Vitória foi perfeita. Elogiou a comida 3 vezes. Perguntou sobre a história da nossa família. Riu das piadas sem graça que Paulo contava. Ofereceu para lavar a louça. Mas teve um momento pequeno que passou tão rápido que quase não registrei. Quando Paulo contou como economizamos durante anos para comprar nossa casa, Vitória olhou ao redor da sala e o sorriso dela vacilou. Foi 1 segundo. Menos. Mas eu vi. Aquele olhar de quem está avaliando, calculando, medindo o valor de cada coisa.
Depois ela sorriu de novo e disse: Que história linda! Vocês construíram tudo com muito esforço. Mas o tom era estranho, como se ela estivesse dizendo outra coisa por baixo. Eu sacudi a cabeça. Tá vendo coisa, Miriam? Pensei. A moça é educada, bonita, claramente gosta do seu filho. Para de procurar pelo em ovo. 6 meses depois, eles estavam casados. 6 meses. Eu achei rápido. Paulo achei rápido. Mas Bernardo estava encantado e Vitória fez questão de me incluir em tudo. Me chamou para escolher o vestido de noiva com ela. Pediu minha opinião sobre o buffet. Chorou no meu ombro dizendo que nunca teve uma mãe presente e que eu era a família que ela sempre quis. Como eu ia desconfiar de alguém assim? O casamento foi simples, numa chácara em Águas Lindas, só família próxima e amigos. 50 pessoas, churrasco, pagode ao vivo. Vitória estava radiante, Bernardo apaixonado. Eu chorei de emoção quando eles trocaram as alianças. Na festa, Dona Odete, mãe de Vitória, se aproximou de mim com uma taça de champanhe na mão. Ela era uma mulher alta, magra, com um olhar duro que não combinava com a ocasião. Tomara que cuide bem do meu genro, ela disse, e a frase soou mais como ordem do que brincadeira. Bernardo é um bom homem, eu respondi. Tenho certeza que vão ser felizes. Odete me olhou de cima a baixo. Vitória merece conforto. Ela passou muito sufoco na vida e virou as costas antes que eu pudesse perguntar o que aquilo significava. As primeiras semanas foram tranquilas. Bernardo e Vitória moravam num apartamento alugado perto do centro e a gente se via todo fim de semana. Mas aí começaram os comentários. Pequenos, camuflados de brincadeira. Nossa, sogra, a senhora não pinta o cabelo? Ia ficar mais jovem, sabia? Vitória disse um dia, enquanto tomávamos café. Eu toquei meus fios grisalhos, sem graça. Nunca gostei de tintura. Ah, mas dá pra ver, ela respondeu sorrindo. Dá pra ver mesmo. Outra vez, ela passou a mão na cortina da sala e franziu o nariz. Que cheiro esquisito. A senhora não troca essa cortina faz tempo, né? Tá com aquele cheiro de coisa guardada. Paulo, que estava lendo o jornal, baixou as páginas e olhou para ela. A cortina é nova, Vitória. Compramos mês passado. Ah, é? Ela piscou, inocente. Então deve ser impressão minha. Mas não era. Nunca era. Quando Bernardo começou a faltar nos almoços de domingo, eu liguei para saber se estava tudo bem. Oi, mãe. Tudo sim, ele disse, mas a voz estava cansada. É que a Vitória acha melhor a gente curtir nosso tempo de casal, sabe? Recém-casados. Mas a gente sempre almoçou junto aos domingos, eu falei, e na mesma hora me arrependi. Soei carente. Mãe, não fica assim. A gente se vê semana que vem. Só que semana que vem virou mês que vem. E mês que vem virou quando der. Vitória sempre tinha uma desculpa na ponta da língua. Estava com dor de cabeça. Tinha compromisso. Combinaram de sair com amigos. E toda vez que eu sugeria algo, ela suspirava como se eu estivesse sendo inconveniente. Até que um dia, 6 meses depois do casamento, Bernardo me ligou com uma notícia. Mãe, a gente vai se mudar. Conseguimos um ótimo negócio numa casa em Valparaíso. 40 quilômetros de distância. Mas por que tão longe? Perguntei e minha voz falhou. Vitória quer mais espaço e lá é mais barato. Vai ser bom pra gente, mãe. Não era sobre espaço, não era sobre dinheiro, era sobre distância. Distância de mim. Quando eles se mudaram, eu ainda tentava acreditar que era paranoia minha. Que Vitória era apenas diferente, moderna, independente. Mas a verdade estava ali, na minha frente, gritando. Eu só não queria ouvir, porque reconhecer que a pessoa que seu filho escolheu é venenosa significa admitir que você pode perdê-lo. E eu não estava pronta para isso. Mas deveria estar, porque o veneno já estava se espalhando.
e Vitória não tinha a menor intenção de parar. Sabe quando você percebe que está sendo apagada da própria vida, mas tão devagar que não consegue apontar exatamente quando começou? Foi assim. Depois da mudança para Valparaíso, as visitas se tornaram raras. Eu ligava para Bernardo às terças, sempre no mesmo horário, 7 da noite, depois da novela, porque era quando ele costumava estar em casa. Mas quem atendia era Vitória. Oi, sogra. A voz dela era sempre cansada, como se eu estivesse interrompendo algo importante. O Bernardo tá no banho. Eu falo para ele te ligar depois. Ele nunca ligava. Na semana seguinte, eu tentava de novo. Ah, sogra, ele tá resolvendo umas coisas do trabalho. Tá super atarefado, coitado. E na outra, puxa, ele acabou de deitar. Sabe como é, né? Trabalha o dia inteiro. Toda vez uma desculpa diferente. Toda vez a mesma mensagem. Você não é prioridade. Comecei a mandar mensagens no WhatsApp. Textos curtos, sem cobrar nada. Bom dia, filho. Que seu dia seja abençoado. Lembrei de você hoje quando passou aquela música que você gostava. Fiz aquele escondidinho de carne seca que você ama, se quiser passar para buscar um pouco. Visualizado. Nenhuma resposta. Até que um dia, Vitória respondeu pelo celular dele. Oi, sogra. É a Vitória. O Bernardo pediu para eu gerenciar as mensagens dele porque tá muito sobrecarregado. Se precisar de algo, pode falar comigo. Ela estava gerenciando as mensagens do meu filho. Meu filho adulto, de 40 anos, gerente de loja, responsável, independente. E a esposa controlava até o telefone dele. Paulo tentou me acalmar. Miriam, eles são casados. É normal que ela queira cuidar dele, organizar as coisas. Organizar ou controlar? Disparei. Ele suspirou, cansado. Não inventa problema onde não tem. Se ficar enchendo o saco, você vai afastar ele de vez. E foi aí que eu comecei a engolir. Engolir a raiva, a frustração, a sensação de estar sendo empurrada para fora da vida do meu próprio filho. Porque todo mundo à minha volta, Paulo, minhas amigas, até minha irmã Cleide, dizia a mesma coisa. Deixa os dois viverem o casamento deles, não seja aquela sogra grudenta. Eu não queria ser grudenta. Só queria ser mãe. 3 meses depois, descobri que Bernardo e Vitória tinham feito um churrasco em casa. Descobri porque vi as fotos no Instagram de Vitória. 20 pessoas. Cerveja, piscina inflável, crianças correndo, sorrisos largos, família reunida. Eu não fui convidada. Liguei para Bernardo no dia seguinte. Ele atendeu, finalmente. Mãe, oi. Desculpa, eu ia te ligar. Vi as fotos do churrasco, eu disse, e minha voz tremeu mesmo eu tentando segurar. Por que vocês não me chamaram? Silêncio. Mãe, foi uma coisa de última hora. A gente combinou com o pessoal do trabalho da Vitória. Tinha 20 pessoas, Bernardo. 20. E eu moro a 40 quilômetros. Dava tempo de me ligar. Mãe, pelo amor de Deus, não começa. Você tá exagerando. Exagerando? Eu nem sabia que vocês iam fazer churrasco. Eu sou sua mãe. E exatamente por isso você precisa parar de controlar minha vida. Ele explodiu, e aquilo me acertou feito um tapa. A Vitória tem razão. Você não aceita que eu cresci. A Vitória tem razão. Aquelas 4 palavras doeram mais do que qualquer grito. Desliguei o telefone e chorei no banheiro para Paulo não ver. Mas o pior ainda estava por vir. 2 semanas depois, eu estava no mercado comprando frango quando esbarrei em Rosângela, vizinha de infância de Bernardo. A gente sempre se deu bem, nossas famílias eram próximas. Miriam, ela disse, mas o sorriso era estranho, forçado. Quanto tempo! Pois é, Rosângela, como você tá? Bem, bem. E você? Ouvi dizer que... Ela parou, constrangida. Que o quê? Ela olhou ao redor, como se checasse se alguém estava ouvindo. Olha, Miriam, eu não sei se é verdade, mas a Eduarda comentou que a nora do Bernardo, a Vitória, andou falando umas coisas. Meu estômago gelou. Que tipo de coisa?
Rosângela mordeu o lábio. Que você é meio controladora, que não deixa ele viver, que fica ligando o tempo todo, cobrando atenção, fazendo drama. Ela tocou meu braço. Eu sei que não é assim, Miriam. Conheço você desde menina, mas é o que anda se espalhando. Eu não consegui responder. Fiquei ali, parada no corredor de laticínios, segurando um pacote de peito de frango, sentindo o chão sumir debaixo dos meus pés. Vitória estava me destruindo. E não era na minha frente, onde eu poderia me defender. Era pelas costas. Em conversas de vizinhos, encontros de família, grupos de WhatsApp que eu nem sabia que existiam. Ela estava pintando um retrato de mim. A sogra tóxica, a velha inconveniente, a mãe que não sabe largar o filho. E o pior, as pessoas estavam acreditando. Cheguei em casa desnorteada. Paulo estava assistindo o jogo. Você sabia que a Vitória anda falando de mim? Perguntei sem rodeios. Ele não tirou os olhos da TV. Falando o quê? Que eu sou controladora, que não deixo o Bernardo viver, que eu fico enchendo o saco deles. Paulo desligou a TV e me olhou. Miriam, você não tem ligado muito mesmo? Muito! Paulo, eu sou a mãe dele. Eu sei, mas... Ele suspirou, cansado. Talvez você precise dar um tempo, deixar eles respirarem. Então você também acha que eu sou o problema? Não é isso, mas você tá muito em cima, Miriam. Percebe? Toda semana é uma reclamação nova. Eles não me chamaram. Ele não me ligou. Ela não me responde. Cansa. Cansa. Meu marido, o homem que prometeu me apoiar na saúde e na doença, estava cansado de mim. Vitória não precisava me isolar sozinha. Ela estava fazendo todo mundo se virar contra mim, inclusive Paulo. Naquela noite, deitada na cama, olhando para o teto, percebi a jogada. Vitória era esperta, muito esperta. Ela não estava apenas me afastando do meu filho. Ela estava construindo uma narrativa onde eu era a vilã, onde qualquer reação minha seria vista como prova de que ela estava certa. Se eu reclamasse, controladora. Se eu cobrasse, grudenta. Se eu me calasse, desinteressada. Não tinha saída, e o pior, Bernardo acreditava em tudo. Meu filho, que eu carreguei, criei, amei, sacrifiquei noites de sono e sonhos pessoais. Acreditava que eu era o problema. E foi nesse momento que entendi. Vitória não queria apenas me afastar. Ela queria me destruir. E estava conseguindo. Mas ela cometeu um erro. Um erro que só descobri meses depois, quando a máscara dela finalmente começou a rachar. Porque gente como Vitória nunca se contenta apenas em vencer. Ela precisa humilhar. Dominar. E foi essa ganância que virou o jogo. 6 meses de silêncio. 6 meses em que eu tentei ser a sogra perfeita, a que não incomoda, a que espera ser procurada. Parei de ligar. Parei de mandar mensagens, engoli cada vontade de saber como meu filho estava, se ele comia direito, se estava feliz. Virei uma estranha na vida dele. Até que numa quinta-feira chuvosa de agosto, Bernardo ligou. Mãe, a gente precisa conversar. É importante. Meu coração disparou. Será que ele finalmente tinha percebido? Será que ia me pedir desculpas? Claro, filho. Quando você quer vir? Amanhã à noite, eu e a Vitória. Pode ser às 8? Vitória também viria. Meu estômago apertou, mas eu disse que sim. Passei o dia seguinte limpando a casa, preparando bolo de cenoura com cobertura de chocolate. O favorito de Bernardo desde criança. Arrumei a mesa da sala, coloquei flores brancas no vaso, liguei o aquecedor porque a noite estava fria. Paulo estava tenso. Que será que eles querem? Ele perguntou, ajeitando os óculos. Não sei, mas deve ser bom, né? Ele não ligaria se não fosse importante. Eu estava tentando me convencer. 8 horas em ponto. A campainha tocou. Bernardo entrou primeiro, mais magro, olheiras fundas. O abraço que ele me deu foi rápido, mecânico, como quem cumpre protocolo. Vitória veio atrás. Salto fino, calça social preta, blusa de cetim vermelha, maquiagem impecável.
Ela não me abraçou. Apenas acenou com a cabeça. Boa noite, sogra, sogro. Sentamos na sala. Cortei o bolo, servi café. Ninguém tocou em nada. Então, Paulo começou, desconfortável com o silêncio. O que vocês queriam conversar? Bernardo olhou para Vitória. Ela assentiu, como quem dá permissão. Pai, mãe. Ele respirou fundo. A gente precisa falar sobre o futuro, sobre planejamento familiar. Planejamento? Repeti. É. Vocês já pensaram em como vão ficar daqui uns anos? Vitória se inclinou para a frente, as mãos cruzadas sobre o colo. Vocês têm, o quê? Quase 70 anos? Não dá mais para ficar nessa casa enorme, sozinhos. E se acontecer alguma coisa, quem vai cuidar? Paulo franziu a testa. A gente tá bem, Vitória. Com saúde, graças a Deus. Por enquanto, ela enfatizou. Mas a gente precisa ser realista. A vida é imprevisível. Meu peito começou a apertar. Eu conhecia esse tom. Esse jeito de jogar medo disfarçado de preocupação. Bernardo limpou a garganta. A gente pensou numa solução que seria boa para todo mundo. Que solução? Perguntei e minha voz saiu mais áspera do que eu queria. Vitória sorriu. Aquele sorriso que não chegava aos olhos. A gente gostaria que vocês transferissem a escritura dessa casa para o nome do Bernardo. Ela disse isso como quem pede açúcar emprestado. Assim, vocês continuam morando aqui, claro, mas a gente administra tudo. Paga as contas, cuida da documentação, resolve qualquer pepino. E quando vocês... Bem, quando não estiverem mais aqui, a casa já está resolvida, sem burocracias, sem inventário que demora anos. O silêncio que caiu na sala foi pesado feito chumbo. Paulo tirou os óculos e passou a mão no rosto. Vocês querem que a gente doe nossa casa? Não é doação, pai, Bernardo disse rápido demais. É planejamento, herança adiantada. Todo mundo faz isso hoje em dia. Todo mundo? Eu disse, e senti o sangue subir. Ou a Vitória. Ela piscou, ofendida. Sogra, não precisa falar assim. Eu só quero o melhor para a família. O melhor para a família ou o melhor para você? Miriam. Paulo me olhou, aquele olhar que dizia, não começa. Mas eu já tinha começado. 6 meses engolindo sapo, 6 meses sendo apagada, 6 meses sendo a vilã. Chega. Essa casa, eu disse, levantando a voz, vale R$850 mil. Paulo e eu pagamos cada tijolo com suor. Eu limpei casa de madame durante 10 anos para ajudar no financiamento. Paulo fez bico de segurança, pintura, carregamento. Essa casa é nossa. E vai continuar sendo, Vitória disse, mas o tom tinha mudado. Mais frio. Ninguém tá tirando nada de vocês. Ah, não? Então por que precisa transferir a escritura? Porque é mais seguro. Ela bateu a mão na mesa e pela primeira vez a máscara escorregou. Vocês acham que eu não sei que o Sr. Paulo tá com o nome sujo? Deve R$15 mil no cartão de crédito. Se vier cobrança judicial, essa casa pode ser penhorada. Paulo congelou. Eu olhei para o meu marido. Paulo, é verdade? Ele não respondeu. Não precisava. A vergonha no rosto dele disse tudo. Como você sabe disso? Eu perguntei para Vitória. Ela sorriu. Aquele sorriso venenoso. Eu sei de muita coisa, sogra. Tenho amigos que trabalham com análise de crédito. Fiz uma consultinha básica, só para garantir que a gente está protegido. Ela tinha investigado a gente, atrás das nossas costas. Bernardo estava pálido, mas não defendeu o pai. Não defendeu ninguém. Então é isso? Eu disse, a voz tremendo de raiva. Você descobriu que a gente tem dívida e veio dar o bote? Não é um bote. Vitória se levantou, pegou a bolsa. É uma solução, mas se vocês não querem ouvir, não tem problema. Só não venham chorar depois quando a casa for pro leilão e vocês ficarem na rua. Ela caminhou até a porta. Bernardo se levantou também, feito cachorrinho. Mãe,
A gente só quer ajudar. Ajudar? Eu ri, mas era um riso sem graça, cheio de dor. Bernardo, acorda. Ela não quer ajudar. Ela quer tomar tudo. Ele não respondeu. Apenas baixou a cabeça e saiu atrás dela. A porta bateu. Fiquei ali, parada no meio da sala, olhando para o bolo intocado, para o café frio, para as flores que eu coloquei com tanto carinho. Paulo estava sentado, cabeça entre as mãos. Paulo? 15.000 reais? Eu ia contar, ele murmurou. Eu juro que ia. Quando? Quando a casa já tivesse ido embora? Ele não respondeu. E foi naquele momento, naquela sala silenciosa e fria, que eu percebi. Vitória não estava apenas destruindo minha relação com meu filho. Ela estava destruindo meu casamento. Minha paz. Minha dignidade. E o pior, ela estava só começando. Porque quem tem coragem de investigar a vida dos sogros em segredo, de usar dívidas como moeda de chantagem, de manipular o próprio marido feito boneco, essa pessoa é capaz de qualquer coisa. E eu estava prestes a descobrir até onde Vitória estava disposta a ir. Depois daquela noite, passaram-se 4 meses sem contato. 4 meses onde eu acordava todo dia esperando que Bernardo ligasse pedindo desculpas. 4 meses onde Paulo mal me olhava nos olhos, carcomido pela culpa da dívida escondida. 4 meses onde eu fui murchando por dentro, feito planta sem água. Até que em maio, uma semana antes do Dia das Mães, meu telefone tocou. Era Bernardo. Mãe, a Vitória quer fazer um almoço de Dia das Mães. Um negócio especial, reunir a família toda. Ela insiste que você e o pai venham. Meu coração deu um pulo. Finalmente. Finalmente ela estava abrindo o jogo, admitindo que exagerou, querendo fazer as pazes. Claro, filho. Que horas? Domingo, meio-dia. No restaurante Vila dos Sabores, lá no Pistão Norte. A Vitória já fez reserva para todo mundo. Vila dos Sabores. Um restaurante caro, daqueles que você vai uma vez por ano em ocasião especial. Fiquei até animada. Pensei, talvez ela realmente queira reconstruir as pontes. Que idiota eu fui. Cheguei no domingo de vestido florido, o cabelo que eu mesma arrumei com babyliss emprestado da vizinha. Paulo estava de camisa social, desconfortável. A gente não costumava frequentar lugares assim. O restaurante era enorme, com lustres de cristal, mesas de madeira nobre, garçons de gravata. Quando entramos, vi que já tinha gente lá. Muita gente. Vitória tinha convidado pelo menos 20 pessoas. Reconheci alguns. A sogra Odete, 2 tias que eu nunca tinha visto, amigas da Vitória, vizinhos do condomínio deles, até a madrinha de casamento. Isadora estava lá também de celular na mão, postando stories. Bernardo acenou de longe, mas não veio cumprimentar. Sentei numa cadeira no canto da mesa enorme, quase na ponta. Paulo ao meu lado. Percebi que os lugares centrais, os de destaque, estavam ocupados. Vitória na cabeceira, Odete ao lado direito dela, Bernardo à esquerda. Eu, a mãe do aniversariante de casamento, estava praticamente fora da mesa principal. O almoço começou. Picanha, vinagrete, farofa especial, aqueles pratos que custam R$ 120 cada. Vitória estava radiante, rindo alto, contando histórias, sendo o centro das atenções. Ninguém falou comigo. Ninguém perguntou como eu estava, se eu tinha passado bem, nada. Era como se eu fosse invisível. Então, na hora da sobremesa, Vitória bateu a colher no copo de vinho, pedindo atenção. Gente, eu queria fazer um brinde especial, ela disse, se levantando. O salto dela devia ter uns 12 centímetros. Hoje é Dia das Mães, e eu queria agradecer a mulher que fez toda a diferença na minha vida. A mulher que me acolheu, que me ensinou o que é ser forte, o que é ter classe. Ela ergueu a taça. Eu respirei fundo, preparando o sorriso. Um brinde à verdadeira matriarca dessa família. Minha mãe, Dona Odete. O barulho das taças batendo ecoou pela mesa inteira. Eu estava sentada ali, na mesma mesa,
no Dia das Mães. E ela brindou a mãe dela. Senti o rosto queimar. As pessoas olhavam para mim de canto de olho, constrangidas, mas ninguém disse nada. Odete se levantou com aquele sorriso de Vitória no rosto e abraçou Vitória longamente. Obrigada, minha filha. Você é meu orgulho. Paulo tocou minha mão por baixo da mesa, mas eu estava dura feito pedra. Vitória continuou. E eu queria aproveitar para falar uma coisinha também, já que estamos todos aqui. Ela olhou diretamente para mim. Sogra Miriam, a senhora precisa entender que agora tem uma nova geração no comando dessa família. As coisas mudaram e a gente precisa seguir em frente, né? Algumas pessoas riram. Um riso nervoso, desconfortável. Eu quis me levantar, quis sair, mas minhas pernas não obedeciam. Vitória ainda não tinha terminado. Ah, e antes que eu esqueça, ela abriu a bolsa e tirou um papel. A conta. Vou dividir certinho com todo mundo, tá? Cada casal paga a sua parte. Justo, né? Meu estômago gelou. Quanto é? Paulo perguntou baixo. R$ 340. Cada um, Vitória disse, e o sorriso não vacilou. R$ 340, quase metade do salário de Paulo. Vitória. Bernardo começou, mas ela cortou. Amor, eu avisei que seria nesse estilo. Todo mundo sabia. Ela olhou para mim de novo. A não ser que a senhora não tenha como pagar, sogra. Daí a gente dá um jeito. A humilhação queimava na minha garganta feito ácido. Levantei para ir embora. Precisava sair dali. Mas quando fui passar, Vitória bloqueou minha frente. A senhora não pagou ainda. Eu vou te transferir depois, eu disse, a voz tremendo. Não, não, é agora. Todo mundo pagou na hora. A gente não pode sair daqui sem acertar a conta. As pessoas estavam olhando, todas elas, esperando para ver o que eu ia fazer. Paulo, sem dizer uma palavra, tirou a carteira. Contou as notas uma por uma. 200, 50, 300, 320. 340. Ele colocou o dinheiro na mão de Vitória. Ela contou de novo, na frente de todo mundo, como se a gente fosse tentar enganar. Certinho, ela disse, guardando o dinheiro na bolsa. Obrigada. Saí daquele restaurante sem olhar para trás. Paulo me seguiu em silêncio. Entrei no carro e só quando fechei a porta, as lágrimas vieram. Não eram lágrimas de tristeza. Era de raiva, de humilhação, de vergonha. Como ela teve coragem, eu sussurrei. Paulo ligou o carro, mas ficou parado, segurando o volante com as duas mãos. Ela humilhou você na frente de todo mundo. E Bernardo deixou, ele disse, e a voz dele estava diferente, mais dura. Nosso filho deixou. No caminho de volta a gente não falou nada, mas algo tinha mudado. Paulo também tinha visto. Finalmente tinha visto. Que Vitória não era só manipuladora, ela era cruel. E o pior, ela estava gostando disso. Porque tem gente no mundo que não se satisfaz em vencer, precisa destruir. Precisa ver o outro de joelhos, e eu estava aprendendo isso da forma mais dolorosa possível. Mas se Vitória achava que aquele Dia das Mães tinha me quebrado, ela não fazia ideia do que estava por vir. Porque a mulher que saiu daquele restaurante não era mais a mesma que entrou. Maio virou junho, junho virou julho. E quando agosto chegou, eu estava fazendo 68 anos. Não queria festa. Não queria nada. Só queria deixar o dia passar em silêncio. Mas Paulo insistiu. Miriam, a gente não pode deixar essa situação destruir nossa família. Vamos chamar Bernardo, Isadora, todo mundo. Vamos tentar de novo. Paulo, não adianta. Adianta sim. Ele é nosso filho. A gente não pode desistir. Eu cedi. Não porque acreditava que ia dar certo, mas porque estava cansada demais para brigar. Liguei para Bernardo. Ele demorou 2 dias para responder. Mãe, parabéns. A gente vai aí no sábado, tá bom? Nenhum te amo, nenhum que Deus te abençoe. Só aquilo. Sábado chegou. Passei a manhã limpando a casa, preparando os salgadinhos, arrumando a sala.
Paulo encheu o cooler de cerveja e refrigerante. Eu até comprei um bolo na confeitaria. Não quis fazer, porque sabia que ninguém ia elogiar mesmo. 4 da tarde, a campainha tocou. Bernardo entrou primeiro. Trazia uma sacola de presente. Vitória veio logo atrás, de calça jeans rasgada e camiseta decotada, óculos escuros na cabeça, mesmo estando dentro de casa. Isadora veio colada no celular, nem olhou para mim. Dona Odete fechava o desfile, arrastando uma bolsa enorme. Boa tarde, Vitória disse, sem entusiasmo. Boa tarde, obrigada por virem, eu respondi, forçando o sorriso. Sentamos na sala. Paulo cortou o bolo. Servi refrigerante. Ninguém cantou parabéns. Ninguém fez questão de celebrar nada. Foi quando Bernardo entregou a sacola. Mãe, isso é para a senhora. Abri. Dentro tinha uma caixa cor-de-rosa com laço branco. Quando abri a tampa, vi o que era. Um hobby hospitalar, azul claro, daqueles que abrem nas costas. E embaixo, um panfleto dobrado. Desdobrei. Residencial Vida Plena, lar para idosos. Cuidado, conforto e dignidade. O silêncio pesou. É pro futuro, sogra, Vitória disse, e o sorriso dela era puro veneno. Quando a senhora não conseguir mais se cuidar sozinha, já tem onde ficar. Ouvi risadas abafadas. Olhei ao redor. Isadora tinha a mão na boca, rindo. Odete sorriu largo, como se fosse a piada do ano. Até Bernardo deu um sorrisinho sem graça. Paulo fechou os olhos. Eu não consegui falar nada. Vitória se levantou e foi até a mesinha de canto onde estavam os outros presentes que Paulo me deu pela manhã. A caixa de música da minha mãe, o broche de safira da minha avó, o álbum de fotos bordado. O lenço de seda da nossa lua de mel. Nossa, que tanto de coisa velha, Vitória disse, pegando a caixa de música. Ninguém usa mais isso, né? Ela ergueu a caixa bem alto, olhando para mim, e jogou no chão. O som foi de algo se partindo por dentro. A melodia morreu num chiado metálico. Pedacinhos de madeira voaram. Vitória! Eu gritei, me levantando. Relaxa, sogra. Era só um objeto velho. Não vale nada. Ela pegou o broche de safira. Isso aqui, então... Analisou contra a luz, fazendo careta. Pedra falsa, com certeza. E jogou contra a parede. O barulho do metal batendo ecoou. A pedra azul rolou para debaixo do rack. Meu coração estava batendo tão forte que doía. Para, por favor, para, eu pedi. E minha voz saiu fraca, quebrada. Vitória ignorou. Pegou o álbum de fotos. Isso aqui tá mofado, olha. Ela abriu, folheou rapidamente. Fotos velhas de gente que nem importa mais. E rasgou a capa. As fotos caíram no chão. Fotos do meu casamento. Do Bernardo bebê, das primeiras palavras de Isadora. 45 anos de memória, espalhados feito lixo. Chega, eu disse, dando um passo à frente. Chega! Vitória virou para mim. O sorriso dela era cruel, estudado. Chega o quê, sogra? A senhora não percebeu ainda? Ela deu um passo na minha direção. Ninguém aqui liga para as suas tranqueiras velhas. Ninguém liga para a senhora. Olhei ao redor pedindo ajuda. Bernardo estava mexendo no celular. Não levantou a cabeça. Isadora filmava tudo, feito se fosse entretenimento. Odete bebericava refrigerante, divertida. E Paulo estava parado, tremendo, as mãos fechadas em punho. Sabe por quê? Vitória continuou, implacável. Porque a senhora é irrelevante, ultrapassada. Um peso morto nessa família. A gente só veio aqui hoje porque o Bernardo tem pena. Mas a verdade, a gente queria que a senhora sumisse logo. O mundo parou. Aquelas palavras ficaram suspensas no ar, envenenando cada canto da sala. Vitória pegou o lenço de seda, o último presente ainda inteiro, e quando ia rasgar, Paulo se levantou. Devagar. Muito devagar. Ele caminhou até a mesa de centro sem dizer uma palavra. O silêncio era tão profundo que eu conseguia ouvir minha própria respiração. Paulo tirou a aliança do dedo.
Aquela aliança de ouro simples que ele usou durante 45 anos, que nunca saiu do dedo, nem para tomar banho, nem para trabalhar na obra, nem quando teve que fazer cirurgia. Ele colocou a aliança na mesa de vidro. O som do metal batendo ecoou pela sala inteira, mais alto do que qualquer grito. Então Paulo olhou para Vitória, depois para Bernardo, depois para Odete, depois para Isadora. E com uma voz que eu nunca tinha ouvido, firme, gelada, final, ele disse: "Chega, acabou, não mais. 4 palavras. 4 palavras que congelaram todo mundo no lugar." O sorriso de Vitória sumiu. A cor do rosto de Bernardo também. Odete parou com o copo no ar. Até Isadora abaixou o celular. Paulo pegou minha mão. "Vamos, Miriam." "Para onde?" "Pro nosso quarto. Eles já vão embora." "Pai, o senhor tá louco?" Bernardo finalmente acordou. "Que história é essa?" Paulo virou para ele, e pela primeira vez em 40 anos, vi meu marido com raiva do próprio filho. "A história acabou, Bernardo. Vocês vieram aqui para humilhar sua mãe no aniversário dela. Destruíram as coisas que ela mais amava. Riram disso. E você não fez nada. Não fez nada." "Pai, a Vitória só... A Vitória é uma víbora. E você virou capacho dela." Bernardo ficou branco. "Como o senhor ousa?" "Eu ouso porque sou teu pai." Paulo gritou, e a voz dele rasgou a sala. "E porque eu passei 45 anos construindo uma família que você deixou essa mulher destruir em 2 anos." Vitória tentou falar, mas Paulo ergueu a mão. "Você não fala mais nada. Pega suas coisas e sai da minha casa. Agora. A gente não vai... Vai sim. E só volta quando tiver pedido perdão de joelhos para Miriam." O silêncio que caiu foi absoluto. Vitória olhou para Bernardo, esperando que ele reagisse. Mas Bernardo olhou para a aliança na mesa. Para o pai que ele conhecia a vida inteira. Para a mãe chorando em silêncio. E não disse nada. Vitória bufou, pegou a bolsa e saiu batendo a porta. Odete e Isadora seguiram atrás. Bernardo ficou parado mais alguns segundos, perdido, como quem acabou de acordar de um pesadelo. Depois, sem olhar para trás, ele também saiu. A porta fechou. E pela primeira vez em 2 anos, a casa ficou em silêncio. Mas não era um silêncio de paz. Era o silêncio depois da bomba. Quando o estrago já está feito e você ainda não sabe se vai sobreviver aos escombros. Quando a porta bateu, fiquei ali parada no meio da sala, olhando para os cacos da caixa de música espalhados no chão. As fotos pisoteadas. O broche escondido debaixo do móvel e a aliança de Paulo na mesa. "Paulo?" Minha voz saiu num fio. Ele não respondeu. Apenas caminhou até a janela, de costas para mim, as mãos nos bolsos. Vi os ombros dele tremendo. 45 anos, ele disse, baixo. 45 anos eu usei essa aliança. Trabalhei de pedreiro, de segurança, carreguei peso, passei fome. Tudo para o nosso filho ter uma vida melhor. E ele deixou aquela mulher destruir você, destruir a gente. Ele virou e os olhos dele estavam vermelhos. "Eu errei, Miriam. Eu te abandonei. Fiquei do lado dele quando deveria ter ficado do seu. Me omiti quando deveria ter gritado. E hoje eu vi o que você vinha tentando me mostrar há 2 anos. Lágrimas escorriam pelo meu rosto, mas não eram mais de dor. Era alívio. Alívio de não estar sozinha." "O que a gente faz agora?" perguntei. Paulo pegou a aliança da mesa. Olhou para ela longamente. Depois, colocou de volta no dedo. "Agora? Agora a gente para de ser idiota e começa a se proteger." Naquela noite, não dormimos. Ficamos na cozinha até de madrugada, conversando, relembrando cada situação estranha, cada comentário maldoso, cada atitude manipuladora de Vitória. "Ela mencionou tuas dívidas naquele dia", eu disse. "Como ela sabia?" "Não sei. Mas ela investigou. Isso não é normal, Miriam. E aquele pedido da casa, ela já tinha tudo planejado.
Paulo bateu com a mão na mesa. Segunda-feira de manhã, primeira coisa que eu faço é procurar um advogado, e foi exatamente o que ele fez. Dr. Reinaldo tinha escritório pequeno, mas fama de ser implacável. 60 e poucos anos, cabelo grisalho bem cortado, óculos de armação grossa. Sentou do outro lado da mesa e ouviu nossa história toda sem interromper. Quando terminamos, ele suspirou. Vocês não são os primeiros. Vejo muito isso. Noras ou genros que se casam interessados em herança, propriedade. O problema é que, na maioria das vezes, as famílias percebem tarde demais. Mas a gente ainda tem como se proteger? Paulo perguntou. Tem, e mais. Se ela agiu de má fé, a gente pode provar. Dr. Reinaldo abriu a pasta. Vou precisar de tudo. Mensagens, áudios, testemunhas. E vou indicar um investigador particular. Se ela esconde dívidas, se tem outros interesses, a gente precisa saber. O investigador se chamava Marcelo. Tipo discreto, roupa escura, jeito de quem já viu de tudo. Cobrou R$ 3.500 adiantados. Paulo pagou sem pestanejar. 2 semanas depois, Marcelo voltou com um dossiê. Sentou na nossa sala, abriu a pasta e começou a mostrar. Vitória Mendes Aguiar, 35 anos. Casada anteriormente em 2016, separou em 2018. Motivo: dívidas não declaradas ao marido. Marcelo passou a folha. Ela tem R$ 89 mil em dívidas ativas, cartão de crédito, empréstimo consignado, cheque especial. Meu estômago embrulhou. 89 mil? Paulo repetiu incrédulo. E tem mais. Marcelo mostrou outra folha. Ela abriu uma MEI no nome do Bernardo sem ele saber. Empresa fantasma para pedir empréstimo. R$ 42 mil. Isso é crime, eu sussurrei. É. Falsidade ideológica, apropriação indébita. Se o seu filho descobrir, pode processar ela. Marcelo continuou folheando. E olha isso aqui. Eram prints de conversas de WhatsApp, entre Vitória e um número salvo como L. Li uma mensagem e senti o mundo girar. L, só mais um pouco. Quando eu conseguir a casa deles, a gente se livra do Bernardo e vaza. Prometo. Outra mensagem de 3 meses atrás. Tô cansada de fingir que gosto dele, mas a herança vale a pena. A casa tá avaliada em 850 mil. E mais uma, recente. A velha é teimosa, mas o marido dela é fraco. Vou apertar mais um pouco. Paulo levantou e saiu da sala. Ouvi a porta do banheiro bater. Quem é ele? Perguntei, a voz sumindo. Leonardo Furtado. Ex-namorado dela. Eles nunca terminaram de verdade. Marcelo passou mais prints. Ela se encontra com ele toda quinta-feira. Diz pro seu filho que é academia. Minha cabeça latejava. Tudo fazia sentido agora. A pressa para casar, o pedido da casa, o isolamento, a humilhação. Vitória nunca amou Bernardo. Ela estava usando meu filho. Tem mais uma coisa, Marcelo disse, e o tom dele ficou sério. Dona Odete, a mãe dela, o que tem? Ela recebe R$ 2.000 por mês da Vitória. Transferência bancária, direto na conta. Começou 3 meses antes do casamento. Ela comprou a própria mãe? Eu disse, chocada. Comprou, para ter uma aliada que validasse tudo, para isolar vocês completamente. Quando Marcelo foi embora, Paulo voltou para a sala. Os olhos dele estavam secos, mas a mandíbula travada. Vou mostrar isso pro Bernardo, ele disse. Não, eu segurei o braço dele. Ainda não. Miriam, ele precisa saber. E ele vai saber, mas do jeito certo, na hora certa. Respirei fundo. Se a gente chegar nele agora, ela vai virar a mesa. Vai dizer que é mentira, que a gente inventou, que tá com ciúme. E ele vai acreditar nela. Então, o que a gente faz? Olhei pro dossiê na mesa, pras conversas impressas, pros extratos bancários. A gente monta um plano, e na hora certa a gente coloca tudo na mesa, na frente de todo mundo, sem deixar espaço para mentira. Paulo me olhou surpreso, talvez até orgulhoso.
Desde quando você ficou tão estratégica? Eu sorri. Um sorriso amargo, mas firme. Desde que percebi que ser boazinha só me destruiu. Me levantei, peguei o dossiê. Dr. Reinaldo falou que a gente pode processar ela, né? Pode. Então vamos preparar tudo. Documentação, provas, testemunhas. E quando vier o próximo ataque dela, porque vai vir, eu sei que vai, a gente rebate com tudo. Passei os dias seguintes organizando cada papel, cada print, cada extrato. Marquei reunião com o Dr. Reinaldo. Preparei linha do tempo. Revisei cada detalhe. À noite, antes de dormir, olhava para a foto de Bernardo criança na minha mesinha de cabeceira. Aquele menino sorridente que eu embalei, que eu curei quando adoecia, que eu ensinei a andar. Eu vou te salvar, eu sussurrei. Mesmo que você não veja agora, eu vou te salvar. Porque às vezes o maior ato de amor de uma mãe não é abraçar, é mostrar a verdade. Mesmo que doa. E a verdade estava prestes a explodir de um jeito que Vitória nunca imaginou. 3 semanas depois do aniversário, liguei para Bernardo. Ele atendeu na 5ª tentativa. Mãe, filho, preciso falar com você e a Vitória. É importante. Sobre a casa. Silêncio do outro lado. A senhora mudou de ideia? Engoli o nó na garganta. Mudei. Vamos conversar direito. Quero resolver isso. Sério? A voz dele ficou animada. Mãe, que bom. A gente pode ir aí sábado? Não. Prefiro num lugar neutro. Respirei fundo. Vou reservar uma sala no escritório do Dr. Reinaldo. Ele é advogado, vai ajudar a gente a fazer tudo certinho, documentado. Assim ninguém se arrepende depois. Advogado? Mãe, não precisa disso. Precisa sim. Transferência de imóvel é coisa séria. Tem que ter testemunha, contrato. É para proteger todo mundo. Ele hesitou, mas concordou. Sábado, 10 da manhã. Escritório do Dr. Reinaldo. Chegamos cedo, eu e Paulo. Montamos tudo. Notebook conectado na TV da sala de reunião, documentos organizados em pastas, pendrive com os áudios. Meu coração batia feito tambor. Tem certeza disso? Paulo perguntou, segurando minha mão. Tenho. É agora ou nunca. 10 horas em ponto, Bernardo e Vitória chegaram. Ela estava impecável. Blazer bege, salto alto, bolsa de marca. O sorriso dela era de quem já tinha vencido. Bom dia, sogra, sogro, ela disse. E até me deu 2 beijinhos. Falsidade pura. Bernardo cumprimentou a gente sem jeito. Ele sabia que tinha exagerado no aniversário, mas orgulho não deixava pedir desculpas. Sentamos ao redor da mesa de reunião. Dr. Reinaldo na cabeceira, de terno azul marinho, postura séria. Bom dia a todos. Agradeço a presença. Estamos aqui para tratar da possível transferência do imóvel residencial localizado... Doutor, desculpa interromper. Vitória cortou, sorrindo. Mas isso não precisa ser tão formal, né? É só assinar uns papéis e pronto. Doutor. Reinaldo a encarou por cima dos óculos. Transferência de patrimônio de R$850 mil é formal, sim, senhora. E antes de qualquer assinatura, precisamos esclarecer algumas questões. Que questões? Ela perguntou, mas o sorriso vacilou. Questões sobre idoneidade. O clima mudou. Vitória endireitou as costas. Como assim idoneidade? Eu me levantei, peguei o controle remoto da TV. Antes de assinar qualquer coisa, eu quero que você veja uma coisa, Bernardo. Mãe, que isso? Liguei a TV. A primeira imagem que apareceu foi um print de conversa de WhatsApp. Vitória. Ellie, só mais um pouco. Quando eu conseguir a casa deles, a gente se livra do Bernardo e vaza. Prometo. Bernardo congelou. O que é isso? Passei para o próximo print. Vitória. Tô cansada de fingir que gosto dele. Mas a herança vale a pena. A casa está avaliada em 850 mil. O rosto de Bernardo foi perdendo a cor. Mãe, de onde você tirou isso? De onde eu deveria ter tirado há 2 anos? Eu respondi, firme.
de um investigador particular. Vitória se levantou de um pulo. Isso é invasão de privacidade. Isso é ilegal. Ilegal é abrir empresa no nome do marido sem autorização. Dr. Reinaldo disse, jogando uma pasta na mesa. 42 mil reais de empréstimo fraudulento. A senhora sabia disso, Bernardo? Bernardo pegou a pasta, mãos tremendo. Folheou os papéis. Vi o exato momento em que a ficha caiu. Vitória, você abriu uma empresa no meu nome? Amor, eu posso explicar. Explica então, ele gritou, e nunca tinha visto meu filho gritar daquele jeito. Explica por que tem uma empresa que eu não autorizei. Explica essas mensagens com Leonardo. Quem é Leonardo? Paulo perguntou, embora soubéssemos a resposta. Passei mais um slide na TV, foto de Vitória e Leonardo abraçados num motel. Data: 2 semanas atrás. Bernardo levantou, cambaleou, segurou na cadeira. Você me traiu, você me usou, tudo foi mentira. Vitória tentou se recuperar, mas estava encurralada. Bernardo, seu pai e sua mãe estão manipulando você. Eles inventaram isso tudo porque não me aceitam. Inventaram? Paulo se levantou, pegou outra pasta. Suas dívidas também são invenção? 89 mil reais. Cartão de crédito, empréstimo, cheque especial. Tudo escondido. Joguei a última bomba. E sua mãe, Vitória? Dona Odete. Ela sabia de tudo, né? Minha mãe não tem nada a ver com isso. Mostrei os extratos bancários na tela. 2 mil reais por mês, todo mês, transferência da sua conta para a conta dela, desde 3 meses antes do casamento. Olhei para Bernardo. Ela comprou a própria mãe para ser aliada, para validar cada humilhação que fez comigo. Bernardo sentou de novo, enterrando o rosto nas mãos. Vitória percebeu que estava perdida. E quando alguém assim perde, ataca. E daí? Ela gritou. E daí se eu estava com Leonardo? Você acha que eu ia ficar presa com um coitado que ganha 3 mil reais por mês? Que mora numa casa feia, numa cidade feia, com uma família medíocre? O silêncio foi brutal. Eu merecia mais, ela continuou descontrolada. E essa velha ridícula, apontou para mim, sempre foi um estorvo. Eu queria que ela sumisse. Queria que os dois morressem logo para eu não ter que fingir mais. Paulo deu um passo na direção dela, mas Dr. Reinaldo o segurou. Grave tudo, ele sussurrou para a secretária que estava na sala. Tudo. Mostrei o último slide, o vídeo do meu aniversário, gravado por Isadora. Vitória quebrando meus presentes, rindo, humilhando. E lá, no canto da tela, Isadora filmando. Foi quando a porta se abriu. Isadora entrou, olhos inchados de chorar. Vovó, ela disse, a voz falhando. Me desculpa. Eu não sabia que estava sendo usada. Ela me disse que era só brincadeira, que você ia rir depois. Ela começou a soluçar. Me desculpa, me desculpa, me desculpa. Abri os braços. Ela correu e se jogou neles, chorando feito criança pequena. Vitória tentou uma última cartada. Bernardo, você vai acreditar neles? Eles armaram isso tudo para nos separar. Bernardo levantou. E o olhar que ele deu para ela era de nojo puro. Sai da minha frente. Amor, eu disse. Sai. Dr. Reinaldo abriu outra pasta. Senhorita Vitória, estou protocolando hoje 3 ações: apropriação indébita, falsidade ideológica e fraude patrimonial. A senhora tem o direito de constituir advogado. Vocês vão se arrepender. Não, eu disse, firme. Quem vai se arrepender é você, porque mexeu com a família errada. Vitória pegou a bolsa e saiu, batendo a porta com tanta força que o vidro tremeu. E pela primeira vez em 2 anos, eu respirei. Respirei de verdade. Depois que Vitória saiu batendo a porta, ficamos ali em silêncio. Bernardo estava sentado,
olhando para o vazio, como quem acabou de acordar de um sonho muito longo e descobriu que era pesadelo. Filho, eu comecei. Não fala nada agora, mãe, por favor. Ele passou a mão no rosto. Eu preciso processar isso. Dr. Reinaldo fechou as pastas. Bernardo, você também é vítima aqui. Empresas abertas no seu nome sem consentimento, dívidas contraídas de forma fraudulenta. Você pode e deve processar sua esposa. Ex-esposa, Bernardo corrigiu, a voz dura. Eu quero o divórcio. Hoje. O processo foi rápido. Vitória tentou negociar pensão, mas quando o Dr. Reinaldo apresentou todas as provas de má-fé, ela recuou. Não tinha como exigir nada. Tinha feito tudo errado. O divórcio saiu em 45 dias. Sem divisão de bens, porque não havia bens para dividir. Só dívidas. E foi aí que Bernardo descobriu o tamanho do buraco. As dívidas da empresa fantasma eram responsabilidade dele também, já que o CNPJ estava no nome dele. R$ 42 mil que ele nunca pediu, nunca usou, mas teria que pagar. Somando com metade das dívidas pessoais de Vitória acumuladas durante o casamento, deu R$ 54 mil. R$ 54 mil que ele não tinha. Ele veio em casa numa terça à noite. Estava magro, olheiras fundas, roupa amarrotada. Mãe, pai. A voz dele falhou. Eu estraguei tudo. Sentou no sofá da sala e começou a chorar. Não era choro de raiva, era de vergonha, de arrependimento. Eu deixei ela destruir vocês. Deixei ela humilhar a senhora no seu aniversário. Fiquei calado quando devia ter gritado. E agora eu tô quebrado. Ele olhou para mim. Vou ter que vender o apartamento para pagar essas dívidas. Vou voltar para a estaca zero. Paulo colocou a mão no ombro dele. Você vai reconstruir. E dessa vez, do jeito certo. Isadora, que estava morando com a gente desde a revelação, sentou do lado do pai. Pai, a gente vai conseguir. Eu já procurei emprego. Vou ajudar. Foi quando percebi que, mesmo no meio do caos, algo tinha mudado. Minha família estava junta de novo. Enquanto isso, Vitória enfrentava a própria queda. Descobrimos, porque numa cidade pequena todo mundo fica sabendo de tudo, que ela perdeu o apartamento luxuoso em Águas Claras que alugava. Não conseguia mais pagar os R$ 2.300 de aluguel. Mudou-se para uma kitnet no Riacho Fundo, dividindo espaço com mais 2 pessoas. Leonardo, o tal namorado secreto, sumiu assim que viu que não ia ter casa de R$ 800 mil. Bloqueou ela de tudo. Vitória conseguiu um emprego como atendente num supermercado. Salário: R$ 1.400. Não foi fácil para ela. E não vou mentir. Teve momentos que senti pena. Mas aí eu lembrava da caixa de música da minha mãe destruída, das fotos rasgadas, das humilhações públicas, e a pena passava. Porque consequência não é vingança. É só o universo cobrando a conta. Dona Odete teve um destino parecido. Quando descobriu que Vitória não tinha mais dinheiro para mandar os R$ 2.000 mensais, surtou. Ligava gritando, cobrando, ameaçando. Você me prometeu, eu fiz tudo o que você pediu. Mas Vitória não tinha mais nada para dar. 3 meses depois, Odete teve um AVC leve. Nada grave, mas precisava de cuidados, fisioterapia, remédios. Vitória não apareceu. Foi uma vizinha de Odete que me ligou, desesperada. Dona Miriam, a mãe da sua nora está precisando de ajuda. Não tem ninguém. Paulo ouviu a ligação e fez um gesto para eu desligar. Deixa ela, depois de tudo que fez. Mas eu não consegui. Paulo, ela é uma senhora doente. Não importa o que fez, não vou virar igual a ela. Contratei uma cuidadora para Odete. R$ 400 por semana. Eu pagava. Não porque perdoei, não porque esqueci, mas porque vingança não é parte de quem eu sou. Quando Odete soube, pediu para me ver. Fui no hospital onde ela fazia fisioterapia. Ela estava sentada numa cadeira de rodas, metade do rosto paralisado. Miriam! A voz saiu arrastada. Por que você está fazendo isso? Porque eu sou diferente de você e da sua filha.
Ela começou a chorar. Eu errei. Vitória me ofereceu dinheiro e eu sempre fui pobre. Achei que merecia aquilo. Você merecia respeito, não dinheiro sujo. Saí de lá sem olhar para trás. Enquanto isso, minha vida mudava também. Usei 50 mil reais que eu tinha guardado, herança da minha irmã Cleide, que morreu 2 anos antes, para abrir uma ONG. Chamei de Raízes Fortes, uma associação de apoio a idosos, vítimas de abuso familiar, financeiro ou emocional. Aluguei uma sala pequena no setor central, 2 psicólogas voluntárias, um advogado parceiro que atendia de graça. Em 3 meses, atendemos 17 pessoas. 17 histórias parecidas com a minha. Filhos manipuladores, noras interesseiras, isolamento, humilhação. Eu ouvia cada história e pensava, poderia ter sido pior. Eu tive sorte de acordar a tempo. Paulo voltou a usar a aliança com orgulho. Nosso casamento não era mais aquele de antes, era melhor. Porque agora éramos parceiros de guerra, não apenas de vida. Bernardo vendeu o apartamento, pagou as dívidas e alugou uma casa simples em Ceilândia. Voltou a almoçar com a gente todo domingo. Não era fácil para ele. Tinha vergonha, tinha culpa. Mas todo domingo ele aparecia, e aos poucos a gente ia curando as feridas. Isadora estava no último ano do ensino médio, fazendo cursinho à noite, sonhando com faculdade de psicologia. Vó, eu quero ajudar pessoas como a gente, que quase foram destruídas, mas conseguiram se reerguer. E eu? Eu estava de pé, mais forte do que nunca. Tinha cabelos mais brancos, rugas mais fundas, mas tinha dignidade. E ninguém ia tirar isso de mim de novo. Porque a maior vingança não é destruir quem te machucou. É reconstruir a si mesma e provar que você sempre foi maior que a maldade deles. Vitória tentou me quebrar, tentou me apagar, tentou me roubar. Mas tudo o que ela conseguiu foi me ensinar que bondade sem limites é fraqueza. E que respeito não se pede, se impõe. Amamandirin Sandis, Bofamasam. 1 ano e 3 meses depois daquele aniversário maldito, acordei no dia em que completava 69 anos. O sol entrava pela janela do quarto e lá fora eu ouvia o barulho dos pássaros. Paulo ainda dormia ao meu lado, a aliança de ouro brilhando no dedo dele. Sorri. 1 ano atrás, eu achava que minha vida tinha acabado, que eu tinha perdido meu filho, minha neta, minha dignidade. Mas estava errada. Eu não tinha perdido nada. Só tinha me perdido de mim mesma por um tempo. E agora? Agora eu estava de volta. Levantei, tomei café, e quando estava terminando de arrumar a sala, a campainha tocou. Era Isadora. Vó, feliz aniversário. Ela entrou com um embrulho nas mãos e aquele sorriso largo que eu não via há tanto tempo. Filha, você não precisava trazer nada. Claro que precisava. Abre. Desembrulhei devagar. Dentro, uma caixa de música. Nova. Madeira entalhada, delicada. Abri a tampa. A melodia de Asa Branca começou a tocar. Senti os olhos encherem de lágrimas. Isadora. Eu sei que não substitui a da bisavó, mas eu queria que a senhora tivesse uma nova, para começar novas memórias. Boas memórias. Ela me abraçou forte. A senhora me ensinou que dá para reconstruir o que foi quebrado, vó, desde que a gente valorize quem realmente importa. Segurei minha neta nos braços e chorei. Mas não era choro de dor, era de gratidão, porque eu tinha minha neta de volta. Não a menina manipulada que filmava humilhações, mas a jovem consciente, empática, que estava aprendendo a ser forte sem perder a gentileza. Paulo apareceu na sala com um bolo caseiro. Ele tinha aprendido a fazer nos últimos meses. Não é tão bonito quanto os da confeitaria, mas é feito com amor, ele disse constrangido. Ri. Tá perfeito. 12:00, Bernardo chegou. Ele não vinha sozinho. Trazia Cláudia, a vizinha que nos apoiou durante todo o pesadelo com Vitória.
Eles estavam se conhecendo melhor nas últimas semanas. Nada sério ainda, mas eu via nos olhos do meu filho algo que não via há anos. Leveza. Mãe, feliz aniversário, ele disse, e me abraçou de verdade, daquele jeito apertado de quando era criança. Obrigada, filho. Eu trouxe uma coisa também. Ele entregou um envelope. Abri, dentro, um certificado. Bernardo Augusto Ferreira conclui com êxito o curso de Educação Financeira e Planejamento Familiar. Pai me ajudou a pagar. Ele explicou. Não quero mais cometer os mesmos erros. Não quero mais ser manipulado por ninguém. Paulo piscou para mim. Ele tinha investido naquele curso para o filho sem me contar. Tô orgulhosa de você, Bernardo. De verdade. Sentamos para almoçar. Não tinha mais de 10 pessoas, mas tinha amor de verdade. Cláudia trouxe farofa caseira. Isadora fez suco de maracujá. Bernardo trouxe sobremesa da padaria. Era simples, era real, era meu. À tarde, fomos até a ONG. Raízes Fortes tinha crescido. Agora, funcionava numa casa alugada de 3 quartos, 7 voluntários, 23 pessoas atendidas por mês. As paredes estavam cheias de fotos, idosos sorrindo, famílias reconstruídas, histórias de superação, e no centro, uma placa. Respeito não se pede, se impõe. Uma das assistidas, Dona Carmen, me abraçou. Miriam, você salvou minha vida. Meu filho ia me colocar num asilo e ficar com meu apartamento. Depois que vim aqui, consegui advogado, processo tudo direitinho. Agora ele nem encosta mais em mim. Você se salvou sozinha, Carmen. Eu só mostrei o caminho. Mas ela balançou a cabeça. Não. Você me mostrou que eu tinha direito de dizer não, e isso mudou tudo. Naquela noite, quando voltamos para casa, tinha uma carta na caixa de correio. Reconheci a letra. Era de Vitória. Paulo quis rasgar, mas eu pedi para ler. Miriam, não sei se você vai ler isso. Não sei se deveria estar escrevendo, mas preciso dizer. Eu errei. Errei tanto que nem consigo contar. Usei pessoas, menti, manipulei e perdi tudo. Não tô pedindo perdão. Sei que não mereço. Só queria que soubesse que pela primeira vez na vida eu tô pagando minhas próprias contas, trabalhando de verdade, sem mentir, sem usar ninguém. Minha mãe tá melhor, graças à senhora. Ela me contou que a senhora paga a cuidadora. Eu não entendo por quê. Mas obrigada. Eu nunca vou ser boa como a senhora, mas tô tentando ser menos podre do que era. Vitória. Dobrei a carta e coloquei na gaveta. Você vai responder? Paulo perguntou. Não. Ela não precisa da minha resposta. Ela precisa aprender sozinha. E era verdade. Perdão não era esquecer. Não era voltar atrás. Era simplesmente soltar o peso e seguir em frente. Vitória teria que viver com as consequências das escolhas dela. E eu ia viver com as minhas. Deitei na cama naquela noite, olhando para o teto, ouvindo Paulo ressonar baixinho ao meu lado. Pensei em tudo que tinha passado. A manipulação, o isolamento, a humilhação pública, a destruição dos meus presentes. Pensei na aliança de Paulo na mesa, nas 4 palavras que mudaram tudo. Chega, acabou, não mais. E pensei na mulher que eu era agora. Não era mais a Miriam que engolia sapo para manter a paz. Não era mais a que tinha medo de perder o filho a ponto de aceitar qualquer coisa. Eu era a Miriam que impunha respeito, que ajudava outras pessoas a fazerem o mesmo. Que sabia que bondade não era sinônimo de fraqueza. Fechei os olhos e, pela primeira vez em anos, dormi em paz. Porque eu aprendi que família não é quem te usa, é quem te honra. Aprendi que respeito não se implora, se conquista. E aprendi que a melhor vingança não é destruir quem te feriu. É reconstruir a si mesma e provar que você sempre foi maior que a maldade deles. Se esta história tocou seu coração, se você já passou por algo parecido ou conhece alguém que esteja enfrentando manipulação familiar, deixe nos comentários de onde você está assistindo. Compartilhe sua força,
porque às vezes, saber que não estamos sozinhos faz toda a diferença. Curta este vídeo se ele te inspirou a impor limites e se inscreva no canal para acompanhar mais histórias reais de superação e dignidade. Porque ninguém merece ser apagado da própria vida. E nunca é tarde para recomeçar.